A história começa num parque temático chamado Baixada Brumada, em pleno verão de 2018. Um casal de funcionários permanece por lá após o expediente, cuidando de algumas tarefas mesmo depois do fechamento. Durante a noite, a garota percebe sons estranhos ao redor e tem a sensação de estar sendo observada, mas decide ignorar. Nas proximidades, há um escorregador gigante que termina numa piscina. Eles resolvem subir até o topo para passar um tempo juntos, mas o momento tranquilo é interrompido quando uma figura misteriosa surge atrás deles empunhando uma faca enorme. O rapaz é brutalmente arremessado lá de cima e morre ao atingir o chão. A moça é esfaqueada, desmembrada e também jogada do alto. Logo em seguida, a cena corta para a chegada de um ônibus escolar lotado de estudantes que estão celebrando a formatura no parque aquático. Entre eles está Josh, que chega de carro trazendo os instrumentos da banda da qual faz parte, pois vão se apresentar mais tarde. Um colega começa a provocá-lo, pega seu violão e debocha das músicas da banda, o que quase resulta numa briga. Alice, outra aluna, intervém no conflito e ameaça o provocador, deixando claro que sabe de alguns segredos dele que podem ser expostos para todos. Depois da confusão, ela reúne o grupo e os incentiva a curtir o parque e as instalações do hotel. Anuncia que a festa começará ao pôr do sol com a banda de Josh, tocando clássicos dos anos 80. Ela explica que a escolha pelo Parque Baixada Brumada não foi por acaso. Existe uma tradição que começou em 1988 de realizar ali as comemorações de fim de curso. Os estudantes então recebem as chaves dos quartos e começam a explorar o local, animados para aproveitar a piscina e o clima de liberdade. Enquanto a noite se aproxima, Josh e sua banda organizam os equipamentos para uma apresentação. Nesse momento, o gerente do parque, um sujeito experiente que trabalha no lugar desde sua inauguração em 1984, aparece. Ele comenta que já presenciou diversos acidentes e acontecimentos estranhos ali e se coloca à disposição caso precisem de alguma coisa. Enquanto Josh afina seu violão, Kim se aproxima. O reencontro entre os dois deixa claro que existe uma história antiga entre eles. Ela se diz feliz por vê-lo prestes a se formar e tocando na festa. Kim revela que optou por continuar trabalhando no parque em vez de seguir nos estudos, preferindo focar na carreira por ali mesmo. A conversa é abruptamente interrompida quando Tom, o atual namorado de Kim, aparece e a puxa para longe. Enquanto isso, a galera curte o parque. Dois estudantes acabam se metendo em encrenca ao furtar uma garrafa de uísque em um dos brinquedos, acionando os sistemas de segurança. Na tentativa de escapar, os dois correm em direção à piscina. Kim tenta impedir, mas a situação foge do controle e a confusão termina com uma garrafa quebrada ferindo um dos jovens. Os serviços de emergência são acionados e Paul, o responsável pelo setor da piscina, insiste que o estudante ferido seja removido o mais rápido possível para que o parque volte a operar normalmente. KH, encarregado pela manutenção, avisa que será necessário um tempo para remover os cacos de vidro da água e sugere drenar a piscina por segurança. Paul, no entanto, dá prioridade à diversão dos hóspedes e manda que a limpeza seja feita o mais rápido possível. Irritado com a ordem, KH joga o restante dos cacos na água e afirma que já fez o que podia. Enquanto isso, a banda de Josh bola um plano para afastar Tom de Kim, fingindo que precisam de ajuda com um problema nos cabos elétricos. Quando Tom sai, Josh aproveita a oportunidade para abrir o coração para Kim, confessando que ainda sente algo por ela e lamentando o término. Kim, tocada mas cautelosa, avisa que Tom não é alguém com quem se deve brincar. A misteriosa assistente de Priscila, uma mulher chamada Lúcia, é vista frequentemente ao lado de Miguel, o pai de Josh. Apesar de fingir simpatia por ele, é evidente que suas intenções são duvidosas e que ela está mais interessada em benefícios pessoais do que em qualquer tipo de afeto. Enquanto isso, Josh e Kim vão se reaproximando aos poucos. Já Paul, o supervisor geral do parque, se ocupa dos preparativos finais da festa, cuidando até das bebidas que serão servidas. A comemoração tem início ao redor da piscina, com luzes e música criando o clima perfeito. Logo depois, Josh sobe ao palco com sua banda para dar início ao show. Enquanto isso, Phil, um dos colegas de escola, grava um vídeo de Josh e Kim em um momento de cumplicidade e espalha o conteúdo para todos da festa, inclusive para Tom. Assim que Tom vê o vídeo, perde o controle. Enfurecido, parte para cima de Josh no meio da multidão, acusando-o de se aproximar demais de sua namorada e até mesmo do próprio pai. Miguel, observando tudo de perto, não move um dedo para impedir a briga, limitando-se a observar enquanto os jovens são separados pelos outros presentes. Após o tumulto, Tom é demitido por Paul, que não quer mais problemas na festa. Irritado, Tom grita para todos que eles merecem o que está por vir e se afasta, desaparecendo no meio da noite. Mais tarde, Josh retorna ao seu quarto e encontra seu pai, Miguel, esperando por ele. Miguel afirma que apareceu apenas para ver o filho se apresentando e ter orgulho do seu talento. Mas Josh desconfia. Ele tem quase certeza de que há outros motivos por trás da visita repentina. Logo, Miguel confirma. Está negociando a compra do parque de Paul e quer oferecer a Josh a oportunidade de gerenciá-lo futuramente. Josh recusa com firmeza, acusando
acusando o pai de estar apenas encenando preocupação após anos de abandono e ausência. Sem saber que está sendo observada, ouve parte da conversa escondida. Ao descobrir que Miguel é milionário e está prestes a adquirir o parque, ela começa a imaginar as possibilidades e os segredos que o lugar ainda pode esconder. Desconfiada, Alice confronta Paul sobre a venda do parque, questionando por que ele escondeu a negociação. Paul, no entanto, minimiza as preocupações dela, alegando que a decisão pertence somente a ele e que não precisa prestar contas a ninguém. Enquanto isso, uma figura desconhecida sabota um dos toboáguas, instalando lâminas cortantes em sua estrutura para ferir quem tentar usá-lo. No dia seguinte, essa mesma pessoa aborda Miguel com uma arma em punho. Miguel tenta fugir, mas acaba tropeçando em algo macabro: os restos mortais de vítimas anteriores, escondidos no parque. Khan, o responsável pela manutenção, encontra manchas de sangue perto da piscina. Ainda assim, ele descarta como algo sem importância, sem perceber o perigo iminente que se aproxima. Mais tarde, os jovens correm para garantir seus ingressos para o parque de diversões, animados com o evento do dia. Bolo, um animador excêntrico ligado ao parque, aparece para contar sobre uma antiga tradição local, a Corrida da Serpente Marinha, uma competição disputada dentro das instalações do parque. Qualquer estudante pode participar. Após dar o recado, Bolo desaparece misteriosamente, como sempre faz. A juventude se empolga com a ideia e começa a se preparar para a corrida. É nesse momento que Tom reaparece, tentando convencer todos a não participarem. Ele não está mais empregado ali, mas diz que fala como alguém que conhece os riscos e como participante, não como funcionário. Porém, a assistente de Priscila, Lúcia, recusa sua inscrição. A corrida, segundo ela, é exclusiva para estudantes universitários e, além disso, ela não quer mais confusão dentro do parque. Tom, irritado, vai embora. Enquanto isso, Josh e seus amigos formam um grupo para a competição. Eles sobem até o ponto mais alto do parque aquático, de onde a corrida terá início. Ao mesmo tempo, Tom caminha pelos corredores de manutenção sob o parque e percebe gotas de água caindo do teto. Algo estranho, pois aquela área não deveria ter vazamentos. Isso o alerta para uma possível falha grave ou sabotagem. Desesperado, ele tenta avisar os demais e interromper a corrida, mas ninguém dá ouvidos. A maioria o despreza, não acredita em suas palavras e decide continuar com o evento. Mesmo tentando impedir, Tom não consegue se juntar ao grupo de competidores. Todos os participantes se dirigem ao ponto de largada, onde Bolo e Priscila já os aguardam. Bolo explica as regras com entusiasmo. Cada equipe será formada por 3 integrantes, e o grupo que chegar mais rápido à piscina vencerá o desafio. O prêmio para os vencedores é de $500. A prova recebeu o nome de Corrida da Serpente Marinha, porque os 3 membros devem descer os escorregadores mantendo contato físico entre si, como se fossem o corpo de uma cobra. As equipes se posicionam, prontas para iniciar a competição ao sinal de largada. Mas Tom reaparece de última hora, mais determinado do que nunca a impedir que eles sigam em frente. Ele alerta a todos, dizendo que um dos toboáguas foi sabotado e pode estar prestes a se romper. Se alguém descer por ele, pode se machucar seriamente. Ele implora para que parem, especialmente tentando convencer Kim, dizendo que há algo muito errado. Mas Josh, impaciente, manda Tom se afastar e parar de atrapalhar. Desesperado, Tom insiste. Revela que a próxima semana marca os 35 anos dos crimes que aconteceram no antigo parque Vale Brumado e que alguém pode estar tentando repetir a tragédia. Para ele, a sabotagem não é coincidência. Enquanto a corrida avança, o que parecia ser apenas mais uma brincadeira entre amigos se transforma em tragédia. As lâminas escondidas no toboágua são acionadas no momento em que Alice e sua equipe deslizam, provocando cortes brutais. Alice é atingida com tanta violência que seu corpo é praticamente dilacerado. Seus companheiros também não sobrevivem à armadilha mortal. Do outro lado, a equipe de Kim e Josh é a primeira a alcançar a piscina, comemorando o que imaginam ser uma vitória. Mas a alegria rapidamente se transforma em horror quando uma corrente de sangue escorre pela água ao lado deles. Todos olham, confusos, até que um pedaço de corpo surge boiando, o suficiente para provocar gritos de desespero entre os presentes. Em pânico, alguns tentam subir de volta pelo escorregador para entender o que aconteceu, mas o fluxo intenso da água os impede. Nesse momento, Tom, que observava tudo de uma plataforma, desmaia ao ver o sangue caindo de sua cadeira. Ele quebra a perna ao atingir o chão, derrubando também o dispositivo de comunicação que usava para falar com Priscila. Priscila, sem receber resposta de Tom, pergunta se deve liberar a próxima equipe. O silêncio do outro lado a deixa confusa, mas ela hesita por um momento. Enquanto isso, os jovens acabam encontrando os corpos dos amigos de Alice, agora irreconhecíveis, espalhados diante deles. Tom, mesmo ferido, tenta se aproximar para impedir que mais equipes sejam enviadas. Mas antes que consiga avisar, uma nova equipe se prepara para descer, completamente alheia ao massacre que aconteceu instantes antes. Desesperados, alguns dos participantes começam a ligar para a polícia, relatando que alguém está matando dentro do parque aquático. Muitos acreditam que os crimes antigos que assombraram aquele lugar voltaram a acontecer. Tom rasteja tentando alcançar seu rádio para avisar Priscila que tudo precisa ser interrompido, que o parque deve ser
evacuado imediatamente, mas como o aparelho caiu longe, seus gritos de alerta não são ouvidos. Priscila continua sem perceber o caos. Enquanto isso, os próximos grupos se organizam. Com as equipes desfeitas por desistências ou desaparecimentos, cada grupo agora só tem 2 membros. Priscila decide acompanhar uma das duplas pessoalmente. Bolo, o animador do parque, acompanha outra. Na tentativa desesperada de impedir mais uma tragédia, Josh corre para o alto do parque aquático, forçando passagem até alcançar uma abertura no topo. Ele chega momentos antes que o próximo grupo atinja a parte sabotada dos escorregadores. Mas as 2 jovens que estão com eles continuam descendo sem perceber o perigo. Logo abaixo, elas colidem com Tom, que ainda tentava alertar a todos. O impacto é brutal. Tom é arremessado diretamente contra as lâminas escondidas, que o atingem em cheio. Sua cabeça é decepada no ato. Josh assiste, impotente, a cena horrível, sem conseguir impedir a tragédia. Sem tempo para lamentar, ele sobe novamente até o ponto mais alto do parque, desesperado para alertar os demais. A piscina, antes símbolo de diversão, agora é um cenário de horror, tingida de vermelho, tomada por corpos dilacerados. Depois de um tempo, quando os acontecimentos são finalmente controlados e investigados, Josh, Kim e Priscila se encontram no escritório de um advogado. O testamento do pai de Josh é lido. Todos os bens e direitos ligados ao parque aquático ficam com Josh, exceto por uma fortuna de $20 milhões destinada a Priscila. O motivo logo é revelado. Priscila era amante de Michael, o pai de Josh. Ele havia deixado a fortuna para ela em segredo, convencido de seu amor. No entanto, ao receber o cheque, a verdadeira face de Priscila vem à tona. Por trás de toda a tragédia, ela era a mente criminosa responsável. Ela havia tramado tudo, desde a sabotagem dos brinquedos até os assassinatos brutais, como parte de um plano de vingança. Quando criança, ela havia presenciado a morte do próprio pai dentro daquele mesmo parque. Ele escorregou, bateu a cabeça e caiu na piscina, se afogando. Ninguém veio socorrer. Os funcionários estavam distraídos, os visitantes indiferentes. Desde aquele dia, ela jurou que um dia o parque pagaria por isso. Com o tempo, ela manipulou todos ao seu redor, especialmente Bolo, que deveria ter herdado o parque. Ao matá-lo, garantiu que Michael mudasse o testamento e deixasse a fortuna para ela. Foi ela quem o convenceu a descer o escorregador com o grupo, sabendo que não sairia vivo. No final, seu plano macabro funciona. Priscila desaparece sem deixar rastros, levando consigo os $20 milhões e nenhum indício concreto que a ligue aos crimes. Seu segredo permanece escondido, e a justiça, mais uma vez, falha.